Ao contrário da semana passada, em que nós escutávamos no Evangelho os fariseus, em que vêm ter com Jesus com uma pergunta complicada para o porem à prova, hoje aproxima-se de Jesus um homem bom. Na versão de São Mateus, nós escutámos a de São Marcos, na versão de São Mateus ainda se é mais explícito. O Evangelho dizemos, alguém se aproximou de Jesus. No Evangelho de São Mateus diz-se que é um rapaz novo, um jovem que se aproxima de Jesus. A pergunta é sincera e creio que já todos, pelo menos alguma vez, a colocámos a nós próprios. O que é que eu tenho de fazer? Como é que eu vou fazer para ir para o céu? E Jesus faz 4 intervenções que nos falam de exigências, que muitas vezes vão de passar por renúncias, porque Jesus também já tinha dito, esforcem-se por entrar pela porta estreita. Esta é uma coisa que nós já sabemos à partida. A porta de entrada no céu não é larga, é estreita. A porta é estreita, não é larga. Nós sabemos que a porta que nos faz entrar na vida eterna é estreita e não é a largura do nosso corpo que está em questão, não é o sermos gordos que vai pôr em questão entrarmos ou não por aquela porta estreita. Jesus fala-nos de outras larguras muito mais complicadas do que o peso que nós possamos ter. Jesus começa por dizer a este, vamos chamá-lo rapaz, para cumprir os mandamentos. Tu sabes os mandamentos, cumpre os mandamentos. E enumera 6 dos 10. Nós temos os 10 mandamentos, dos 10, Jesus enumerou 6. E nenhum deles fala diretamente de Deus. Ama a Deus sobre todas as coisas, santifica o sábado. Não, Jesus não fala dos 10 mandamentos, os 6 que cita, fala em relação à relação com o próximo. Todos relacionados com o próximo. Com muito sentido, porque a única maneira que temos de mostrar a Deus que o amamos é amando o próximo. Como nos diz São João numa das suas cartas. Quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. A palavra é forte, não é minha, de São João. Quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. E depois continua. Como é que ele pode dizer que ama a Deus que não vê, se depois não ama o irmão que passa por ele e que vê? Este homem, depois desta resposta de Jesus, cumpre os mandamentos, fica todo contente. Tinha encontrado o caminho. Maravilha. Mas Deus não se contenta com pouco. Deus não se contenta com pouco porque quer de nós tudo. O muito que nós achamos que damos a Deus é pouco. Porque Deus quer sempre tudo. Há até uma expressão no Antigo Testamento que diz que o nosso Deus é ciumento. É tudo para Ele. Deus quer tudo. E os que achamos que estamos a dar muito a Deus, porque entregamos a nossa vida, porque fizemos votos, porque rezamos muito, esse muito ainda não é o que Deus quer, porque Deus quer tudo. E propõe a este rapaz um novo caminho. 4 verbos. Vai, vende, vem, segue-me. Vai e vender tudo o que tu tens, liberta-te do teu dinheiro, dá o dinheiro aos mendigos, depois vem e segue-me. E este novo caminho, que é o da pobreza, que é o apertado caminho que Jesus também já tinha dito, que é o que leva à porta estreita e que o homem rico não o quer percorrer, este homem acaba por não querer percorrer este caminho. Na nova tradução litúrgica, que vai ser em breve do Novo Testamento, diz nesta passagem que este rapaz ficou chocado com esta resposta de Jesus. Aqui diz que ficou entristecido, ele ficou chocado com a resposta que Jesus dá. Jesus olha este homem com simpatia, este homem sai da presença de Jesus triste. E com a saída deste homem, Jesus começa a fazer considerações sobre a vida eterna. Que é difícil para um rico se ele não se desfizer das suas riquezas. Ou seja, se ele ao menos não partilhar a riqueza que tem. Já falámos disto há 15 dias.
problema do rico não é ele ser rico. O problema do rico é ele não partilhar. Todos os ricos que partilham, estão no caminho que leva à vida eterna. Os ricos que só acumulam e que enriquecem à custa dos outros não estão muito a ir pelo caminho que leva à porta estreita. E Jesus faz uma comparação extremamente e propositadamente exagerada. O maior animal a querer entrar no mais pequenino buraco, que é o fundo de uma agulha. Lá está. É isto. É muito difícil. E não há alternativa. Nós não podemos arrombar a porta estreita. Não podemos alargá-la para podermos entrar. Não é possível. Então, se não é possível nós arrombarmos a porta que é estreita, só temos uma alternativa, que é emagrecer no que a riquezas e a possessões diz respeito. Jesus faz um aviso sério a quem é ganancioso e a quem acumula em vez de partilhar. Quando morreres, nada levarás contigo. Todos nós fizemos já chegamos a este ponto ou não? Quando morrermos, não levamos nada connosco. A roupinha do corpo e toda a que fica no armário, que já podia ter sido dada há tanto tempo aos mais pobres, vai ser depois desbaratada e sabe-se Deus o que é que os herdeiros vão fazer dela. O dinheiro que a gente tinha, mesmo que a gente o ponha no caixão, não sobe, é pesado. Ninguém nunca mete ouro nos caixões, deviam pôr lá os fios de ouro, aquelas coisas todas, iam ver se quando abríssemos o corpo se lá estava. Não está. Nós não levamos nada connosco. O Job dizia, quando esteve numa situação muito atribulada, nasci nu do ventre de minha mãe e nu voltarei para debaixo da terra. Andarmos a acumular não faz sentido. Para quem é cristão, não faz sentido, porque nada levaremos connosco. E à entrada do céu, ajudam as boas obras que tínhamos praticado na terra. Era o que dizíamos na oração quando começámos a nossa missa. Cada vez mais atentos à prática das boas obras. E todos ficam admirados e confusos com esta resposta de Jesus. Se isto é assim tão difícil, não se consegue. Isto não temos hipótese de entrar no céu. E Jesus faz mais um esclarecimento. Não és tu que garantes a tua salvação. É Deus. É Deus. Se nós somos salvos, é por Deus. Não é por nós. Então não adianta fazer nada. Adianta muito colocares a tua parte. Para que Deus, vendo as tuas boas obras, te recompense com a vida eterna do bem que andaste aqui a fazer. Esse é o sentido. Nós não compramos a eternidade, nem com indulgências, como no tempo de Lutero, não compramos o céu com indulgências, nem compramos o céu com boas obras. Também não compramos, que se esse é o intuito, eu vou fazer muito boas obras para ir para o céu, estamos a ser interesseiros. As nossas boas obras encaminham-nos, colocam-nos no caminho certo que nos leva à porta estreita. Não somos nós que garantimos a nossa salvação, é Deus que nos salva. Do nosso lado está o esforço que devemos fazer e tudo o que estiver ao nosso alcance para o conquistar, mas não somos nós que nos salvamos. É Deus que está do outro lado da porta estreita e que nos abre os braços e nos recebe na eternidade. Pedro, que acompanhou esta conversa toda, começa a ter esperança. E diz a Jesus, olha, nós deixámos tudo. Jesus tinha pedido ao outro para deixar tudo. Olha, nós deixámos tudo. Pedro estava a falar das riquezas. Nós deixámos tudo. Deixámos os barcos, deixámos a pesca, nós deixámos tudo. E Jesus diz a Pedro que quem já deixou riquezas para trás e deixar qualquer possessão, a família pode ser uma possessão, quem deixar para trás as riquezas e qualquer possessão não ficará sem recompensa já neste mundo e depois
a vida eterna. Nós que aqui estamos, temos dois grupos de pessoas. Temos uns vestidos de branco, que são frades, comigo também, apesar do verde, por baixo é branco. Temos alguns frades que querem seguir a Jesus mais de perto. E a nós, que somos frades ou que queremos ser frades, Jesus diz-nos que não é possível segui-lo se não estivermos assombrosamente livres de qualquer tipo de riquezas. Não há hipótese. Seguir Jesus com interesse, seguir Jesus a pensar no lucro, seguir Jesus a continuar a vida que levava lá fora, seguir Jesus a querer manter títulos, não nos leva à porta estreita. Desvia-nos da porta estreita. Jesus quer-nos pobres para que Ele seja a nossa riqueza. Quer-nos libertos de terras e de pessoas para que a pregação do Evangelho seja a nossa única causa. Mas estão vocês, que têm dinheiro, têm família, têm carreira, têm títulos. E o Evangelho de hoje também é para vocês. Partilhem o dinheiro que têm. Coloquem o Evangelho no centro das vossas vidas. Nós podemos sempre renunciar a não querer acumular. Nós podemos sempre renunciar aos títulos que nos envaidecem. O Papa Francisco escreveu ontem uma carta aos novos cardeais, aos que ele fez cardeais no domingo passado, e no final da carta dizia aos cardeais: queiram ser mais servidores do que eminências. Queiram ser mais servidores, pois entre parênteses diáconos, do que eminências. Há frades que já ficam todos contentes por ter um hábito ou por já serem chamados freis. Frei é o título mais básico da escala, que é irmão. Frei não é nada. É exatamente renunciar a qualquer cônego, monsenhor, excelência reverendíssima. É renunciar a isso tudo. É ficar na base. É irmão. Nós podemos renunciar a estes protagonismos que são coisas de humanos, mas que nada de Deus têm. E por vezes temos mesmo de renunciar à família quando ela se torna impedimento para estar perto de Jesus. Ontem celebrava-se a memória litúrgica do beato Carlo Acutis, muito conhecido entre os mais novos, um rapaz que morreu em 2006 com 16 anos. Foi beatificado pelo Papa Francisco. E chamo-o porque quando lhe disseram que ele tinha uma leucemia fulminante, portanto ele não ia ter meses de vida, ia ter semanas de vida, quando lhe disseram a ele, com 16 anos, quem é que está aqui com mais ou menos os 16? Os que são envergonhados, coitados. 1, 2, com a vossa idade. Recebeu a notícia de que estava com uma leucemia fulminante e o comentário que ele fez foi: o Senhor deu-me um alarme. Ou seja, aviso amarelo, cuidado, vais partir. 16 anos. O Senhor deu-me um alarme. E quando se começou a perceber que ia morrer mesmo, quando já estava perto a sua partida, tem esta frase extraordinária: estou contente por morrer, porque na minha vida não estraguei nenhum instante em coisas que não agradassem a Deus. 16 anos. Ele está sepultado em Assis, numa igreja de Santa Maria, que posteriormente ganhou o nome de a Igreja do Despojamento. Porque naquele lugar, em 1206, São Francisco despojou-se, que é a segunda história que eu vos quero contar. O pai de São Francisco, quando vê que o São Francisco começa a ter assim umas atitudes muito pouco dignas de ricos, porque eles eram ricos, começa a vestir-se mais roto, mais desleixado, começa assim a ter assim uns comportamentos. O pai julgava, aquela malta julgava todo que ele não estava bem da cabeça, que estava a enlouquecer,
e o pai do São Francisco recorre ao bispo para que o bispo o metesse na ordem. Então, na praça dessa igreja, chamaram o São Francisco, estava o bispo, estava o pai, estavam obviamente outras pessoas. Assis não era a grande cidade que é hoje. E então tentam convencer o São Francisco de que ele não pode continuar naquela vida de pobreza, naquela vida de roupa suja, roupa rota, não pode ser. E como não conseguem convencer, o pai diz-lhe, então, tira essas roupas, não quero que continues a vestir as minhas roupas, tudo o que eu te dei, passa para cá. Pensando que o São Francisco, sem nada, reconsiderasse. Então diz a história de São Francisco, isto é verdadeira, não é tradição, diz que o São Francisco, sem vacilar, tirou a roupa toda, ficou nu, de tal maneira que o bispo trazia uma capa, o embrulhou na capa para o cobrir. E ele tem esta resposta: até agora chamei de pai a Pedro Bernardone, que era o pai dele. Até agora chamei de pai a Pedro Bernardone. Doravante não terei outro pai, senão o pai do céu. O bispo então acolheu-o e a partir daí afastou-se da família e começou a entregar-se ao serviço dos leprosos, tratando das suas feridas, a reconstruir capelas, porque tinha tido uma visão em que Deus lhe tinha dito: Francisco, reconstrói a minha igreja. Ele julgava que eram as igrejas abandonadas que havia por lá, pôs-se a reconstruir as igrejas. Mal sabia ele a grande igreja que ele ia recuperar. E em cada dia andava pela rua a mendigar o pão e a pedir às pessoas que ajudassem a reconstruir as igrejas e oratórios esquecidos na casa de Deus. De alguns recebia apoio, de outros recebia gozo e chacota, porque achavam que ele tinha perdido completamente juízo. Para levar Jesus a sério é preciso ser radical. Não é terrorista, nem fundamentalista. Estes fundamentalistas que andam agora aqui no catolicismo, que acham que é com casulas e não sei o quê, e missas de costas, que isso é ser fundamentalista. Não é ser radical. O radical, a palavra radical vem de radix, raiz. O radical é aquele que está ligado à raiz. E os cristãos têm que ser radicais neste sentido, ligados à raiz. E que o Senhor, a todos nós, nos torne simples e pobres e livres de todas as amarras que nos impedem de seguir Jesus e de anunciar o seu Evangelho. Que assim seja.